No começo desse ano, na posse do Trump, mais de 40 deputados foram a Washington e foram barrados no baile. Não puderam assistir à posse, ficaram nos hotéis e na televisão, todos com o chapéu Make America Great Again, ou seja, faça a América grande de novo. Depois disso, nós tivemos o seguinte: o Trump anunciou imediatamente um tarifaço internacional. Vocês estão vendo o reboliço que está com a México, Canadá, Europa, Ásia, todo mundo reclamando. Aqui o nosso governo falou que vai retaliar também. Ora, que negócio é esse? Eu não vi um bolsonarista subir na tribuna para defender, nenhum parlamentar. Mas mais grave ainda é que nenhum governador se pronunciou. Do Sul e do Sudeste, onde eles são maioria. Só o estado de São Paulo é responsável por 36% das exportações para os Estados Unidos. Então, nós temos aqui Minas Gerais, no aço, só no aço ele exporta 36% para os Estados Unidos. Não se manifeste, todos são da extrema-direita, inclusive o governador Tarcísio botou o chapeuzinho do MAGA, o mesmo que fala que o Bolsonaro estava em Miami, ele não tem culpa de nada do golpe de Estado e a justiça está errada. Esse vai querer ser governador e vai pedir voto lá em Miami ou no Texas, porque isso prejudica o povo brasileiro. E não é só produto industrial, é produto agrícola também. É preciso reagir a isso. É por isso que a gente diz, existe patriotismo, é para isso. Eu vou citar um ensaísta inglês do século XVIII que disse o seguinte: o patriotismo é o último refúgio dos canalhas. E esses que botaram o chapeuzinho querem ainda dirigir a Comissão de Relações Exteriores. O senador Duval, lá do Senado Federal, pediu intervenção da Armada Americana, invasão do Brasil. Não é caçado. Como assim? Os americanos estiveram na costa brasileira, sim. Entende? A Armada Americana no golpe de 64. Mas isso acabou. Isso tudo. E agora, o problema do Brasil, eu vejo desfilar aqui, sabe qual é? A cristofobia. É o judiciário brasileiro que vai condenar o Bolsonaro. Esse é o problema do Brasil. Não é se nós vamos distribuir renda, se nós vamos garantir emprego para todo mundo. É isso que interessa para o Brasil. Mas eles fogem disso. Isso chama desvio de foco. Mas não fugirão, porque o processo contra o Bolsonaro está em curso e ele vai parar. Muito obrigado, deputado Ivan Valente. Enquanto isso, o governador, que diz defender o Brasil, que pensa e sonha em ser presidente uma vez, mas não será? Cadê a coragem dele, ele que vestiu o boné do Trump? Para defender o estado de São Paulo, a economia? Cadê, colegas da bancada de São Paulo, para cobrar o governador que tome medida, repúdio pelo menos, a postura do presidente Trump em relação ao nosso país e que vai trazer consequência ao povo de São Paulo, quando taxou o aço em 25%, e a gente sabe que vai afetar a nossa economia. Numa disputa interna contra o Estado do Amazonas na regulamentação da reforma tributária, o governador se manifestou em diversos momentos durante a tramitação da reforma. E agora? Agora ele se acovardou, porque assim como seu líder Bolsonaro se ajoelha perante a bandeira norte-americana, mas não respeita a bandeira do Brasil e não está respeitando o estado de São Paulo. Até porque ele é o de caiu de paraquedas. Muito obrigado, nobre deputado, pelo pronunciamento de Vossa Excelência. Nós estamos vivendo um tempo no Brasil muito bonito e com algumas questões verdadeiramente horrorosas. Vemos a ação do presidente Lula reafirmando aquilo que ele tem falado desde o início do seu governo, quando se encontra com governadores. O presidente Lula esteve em Minas Gerais no dia de ontem, em uma conversa onde estava o governador Zema, no mesmo palanque. O presidente Lula disse assim: nós não nos importamos de qual partido seja o governador, mas se o governador de fato quiser trabalhar em prol do povo, o governo federal estará de portas abertas para ele. E fez um desafio ao vivo ao governador Zema, disse assim: governador Zema, me apresente algo aqui que o governo Bolsonaro fez por Minas Gerais e compare com o que eu tenho feito por Minas Gerais.
Então, primeiro, coisa bonita tem acontecido na política brasileira. Mas também tem acontecido coisas horrorosas. Nós vimos esses dias pronunciamento de alguns deputados aqui na tribuna, dizendo que querem uma intervenção dos Estados Unidos. Ora, bolas! Nós deixamos de ser colônia em 1822. Não é possível que ainda tenha deputados dizendo, olha, os Estados Unidos têm que intervir. O presidente Bolsonaro, que já tem sobre os seus ombros diversos crimes, parece que quer. Quando for condenado e for para a cadeia, parece que nunca vai querer sair de lá, porque a cada dia ele comete um crime a mais. Outro dia ele disse assim, olha, abro aspas, disse o presidente da República, o ex-presidente da República, aquele que desgovernou o Brasil, aquele que levou à morte 700 mil pessoas por falta de vacina, disse ele assim, abro aspas, para a fala do ex-presidente, eu já mandei todo o relatório para o senhor Trump, porque a solução para o Brasil só pode vir de fora, pedindo intervenção num tempo de democracia, quando nós deixamos de ser colônia em 1822. Portanto, é crime sobre crime. O senhor Eduardo Bolsonaro, que vive lá nos Estados Unidos, tentando entregar o Brasil, fazendo continência para a bandeira americana, vocês da extrema-direita não têm vergonha disso, não? Vocês não têm vergonha de ter um correligionário de vocês indo lá para fora, entregar o Brasil dizendo que é o Trump que tem que resolver? Estará certa a justiça brasileira se confiscar o passaporte de Eduardo Bolsonaro, como fez com o passaporte de Bolsonaro, que não pôde ir para a posse do seu chefe, do senhor Trump. Portanto, Eduardo Bolsonaro cometeu crime, é preciso que seja dito. Eu estou falando aqui direto, olhando nos olhos dos deputados da extrema-direita, estou falando para que as pessoas que nos ouvem estejam atentas a isso. Crime sobre crime. Portanto, nós estamos aí. Quero manifestar minha preocupação sobre o que vem acontecendo nos últimos dias. Principalmente porque a estrutura da casa vem sendo utilizada, em especial pelo filho do ex-presidente, para conspirar contra o Brasil nos Estados Unidos. Isso é muito grave, porque isso se caracteriza como um ataque à soberania nacional. Isso se caracteriza como uma traição à nação brasileira. Ir a outro país, articular uma possível intervenção externa, utilizando o recurso público e utilizando-se da prerrogativa de ser membro de uma comissão desta casa para tramar com autoridades e lideranças políticas de outro país, deputado Paulão, uma traição à nossa pátria. É por isso que nós afirmamos que o Brasil é dos brasileiros. Nós respeitamos todas as nações, inclusive os norte-americanos. Respeitamos muito os Estados Unidos, porque todos os países merecem respeito. Agora, o que nós não podemos admitir é o uso da estrutura da casa, porque isso é o uso da estrutura da casa, recursos públicos pagos com o orçamento desta casa, para um parlamentar se deslocar do nosso país, e pelo que me consta, já foram pelo menos 3 vezes após a posse do atual presidente dos Estados Unidos, para tramar contra a soberania nacional. Tudo bom? E nós sabemos que por trás deste movimento há a intenção clara de intervenção na justiça brasileira e salvar a pele do ex-presidente, do seu pai. Salvar a pele do ex-presidente, que está muito próximo de ser denunciado pela justiça brasileira por ter participado, por ter tido uma participação efetiva numa tentativa de golpe de Estado. Então isso é gravíssimo e nós queremos fazer essa denúncia nesta tarde. Muito obrigado.